E hoje eu já começo o programa com eleições. Eleições 2022. Muito bem, gente. Olha só, os pré-candidatos Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva estão empatados tecnicamente no primeiro turno. Esse dado que eu trago para vocês agora é justamente o que aponta a pesquisa que o nosso Eduardo Novak vai colocar na tela para mim, que foi realizada inclusive pelo grupo Modal Mais Futura Inteligência. Vamos aos números. Temos Lula com 38,9%, seguido de Bolsonaro com 37,6%. Ciro Gomes, 7,3%, André Janones, deputado federal, 2,2% e Simone Tebet com seus 2%. A pesquisa realizou 2.000 entrevistas por telefone com margem de erro de 2,2 pontos percentuais e confiabilidade de 95%. Vamos para o segundo turno? Edu, coloca na tela, por favor, para mim. Temos aí o embate entre Lula e Jair Bolsonaro e os seguintes números para apresentar a vocês. 49% das intenções de voto vão, segundo a pesquisa, para Lula e 41,7% para o atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Essas entrevistas que nós estamos trazendo aqui dessa pesquisa foram realizadas entre os dias 20 e 24 de junho de 2022 e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sobre o número BR-0994/2022. Falando em intenções de votos, eleições 2022, esse é inclusive o tema da nossa enquete de hoje, que eu já vou abrir no portal da Jovem Pan News, para você correr no jovempan.com.br, votar, participar com a gente. A pergunta de hoje é a seguinte: você acha que as turbulências que aconteceram no Ministério da Educação e na Caixa Econômica Federal recentemente podem interromper esse crescimento do presidente da República nas pesquisas? Isso atrapalha de alguma forma? Sim ou não? jovempan.com.br. Votem lá, participem. Muito bem, o nosso trio já está composto aqui. Hoje temos a Cris Grêmio, Cristina Grêmio já está conectada. Cris, um prazer enorme fazer o programa com você. Acho que eu não tive a oportunidade ainda da gente conversar junto ao vivo aqui na Jovem Pan News. Temos o nosso Superman, Marco Antônio Moreira da Costa, e o nosso Fábio Piperno. Certo, Piperno? Estava com saudade? Muita saudade do senhor, claro. Seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos. Escuta, eu quero entender um pouco de vocês a respeito desse crescimento do presidente da República, porque nós não temos ainda o efeito claro da PEC que está sendo tramitada no Senado Federal em relação a todos os investimentos sociais, os benefícios sociais. Esse crescimento que essa pesquisa ela aponta, deve-se a quê, Cris? Eu começo com você. Olha, Paulo, um prazer, viu, estar fazendo o programa com você. Boa tarde a você, Marco, Piperno e a todos que nos assistem. Eu não sei exatamente a que atribuir, porque, na verdade, eu sou muito reticente com essas pesquisas. Veja a variação que há de uma para outra. Uma está dando 20 pontos de diferença, daqui a pouco a outra dá empate técnico, daqui a pouco a Lula ganha no primeiro turno, coisa que ele não conseguiu fazer nem no auge da sua popularidade, antes de todo o envolvimento dele e do seu governo com a corrupção. Então, é muito complicado, fica difícil para a gente fazer análise levando a sério essas pesquisas. Mas vamos considerar especificamente essa pesquisa. É um instituto novo, não tem um histórico de erros para a gente poder também fazer essa comparação como há nos outros. E a gente teve fatos recentes aí, né, na política nacional, envolvendo o governo, envolvendo pessoas do entorno do governo, né, ou ex-representantes do governo, no caso de Milton Ribeiro, e aí para a gente pensar se isso pode estar refletindo nas pesquisas. Eu, pessoalmente, acho que é muito cedo. E, pessoalmente, eu também acho que pode respingar no presidente Bolsonaro, na figura do presidente Bolsonaro, que é quem está tentando a reeleição, se ficar confirmada a corrupção, por exemplo, no MEC, que a oposição aí afirma que já existe, né? Afirma que está provado que o governo é tão corrupto, olha o absurdo, tão corrupto quanto os governos anteriores que deixaram aquele rombo em todas as estatais, no cofre do BNDES, enfim, tudo que a gente já conhece foi revelado pela Lava Jato. Então, é complicado, assim, a gente querer atribuir. Essa história do Pedro Guimarães é impossível que esteja refletindo nas pesquisas. Vamos separar as coisas, né? É uma figura sendo acusada de uma questão bastante particular, que não envolve dinheiro público, é uma questão ética dele, Pedro Guimarães, que
pode vir a se confirmar ou não, por enquanto são denúncias, a gente não tem como sair condenando ninguém a partir de denúncias, assim como a gente também precisa levar a sério e exigir a investigação, mas não tem para respingar no presidente, tem que ter muita maldade, muita malícia, que é o que a esquerda está fazendo, né? Como sempre, padrão esquerda, mas não acho que isso chegaria na ponta nas pesquisas nesse momento. Ô Cris, deixa eu só te fazer uma pergunta, até pelo fato da gente ter você como mulher nesse programa. Você não acha que essa situação envolvendo o ex-presidente da Caixa Econômica Federal não pode prejudicar o crescimento do presidente da República justamente no público feminino? O público feminino é um público importante para o Jair Bolsonaro. É um público importante para qualquer candidato, né? Veja que a Simone Tebet chegou já tentando angariar os votos femininos, com um discurso absolutamente vazio de que mulher vota em mulher, não é isso. A mulher eleitora não é boba, não vai votar por causa de gênero, sexo, o que quer que seja, vai votar por competência. Dizer que mulher vota em mulher apenas por ser mulher é menosprezar a capacidade de análise do eleitorado feminino. Em relação ao aspecto mulher, né, eu me colocar, ter essa empatia de me colocar no lugar dessas funcionárias da Caixa Econômica que eventualmente foram, sim, assediadas, se sentiram extremamente constrangidas, sabe-se lá por quanto tempo, né, até criar coragem, sabe-se lá como criaram coragem para colocar a cara a tapa, se expor em público e fazer essa denúncia. Se é que é verdade, né? Porque a gente tem que esperar realmente as investigações irem para frente. Eu não acho que isso decide voto, sabe, Paulo? Por quê? Quem que é o candidato? É o Pedro Guimarães ou é o presidente Bolsonaro? É o presidente Bolsonaro, certo? Ah, mas o Pedro Guimarães foi indicado por ele para ser o presidente da Caixa e ficou durante muito tempo e era o braço direito do presidente. Mas o presidente sabia que ele era um assediador de mulheres e por isso o escolheu para ser o presidente da Caixa? E por isso o escolheu para ser seu braço direito? Daí vai um longo discurso, entendeu? Então eu pessoalmente não caio nessa falácia. Eu acho que as mulheres não vão cair também, não. Deixa eu pegar desse ponto, Piperno, que a Cris traz para a gente aqui, que eu acho que é bem interessante da gente poder debater. Todas as quintas-feiras o presidente da República faz uma live, certo? Inclusive hoje é quinta-feira, ele fará uma live. Será que ele vai ter um discurso de condenação dessa prática, dessa postura que possivelmente foi cometida pelo ex-presidente da Caixa? Boa tarde, Paulo, os colegas da nossa audiência. Eu acho que dificilmente ele vai tocar nesse assunto, até porque é muito incômodo para ele. Veja, vou pegar a parte final do que a Cris disse. De fato, a gente está falando de um assessor do presidente da República, alguém íntimo do governo, alguém íntimo do presidente Bolsonaro, mas isso não faz do presidente Bolsonaro um cúmplice. Ponto. É claro que você pode fazer outras acusações ao presidente. Ontem mesmo, a gente até tratou disso aqui, o presidente foi a condenação do presidente em relação àquele processo envolvendo a jornalista Patrícia Campos Melo foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo por 4 votos a 1. Isso é uma outra história, um outro caso, e o presidente perdeu, e isso é muito ruim para a imagem dele em relação ao eleitorado feminino. Agora, repito, o presidente da República, ele não é cúmplice dos supostos malfeitos aí do presidente da Caixa Econômica Federal. O presidente da Caixa Econômica, o ex-presidente da Caixa Econômica Federal recebeu uma série de acusações, tem lá que se defender, mas isso é com ele. Agora, ele é, sim, alguém próximo ao presidente Bolsonaro, o que, repito, não faz de um cúmplice do outro. De qualquer forma, Paulo, eu acho que há desde sempre, né, e principalmente desde o início dessa campanha eleitoral, há uma preocupação do entorno do presidente da República em diminuir a rejeição que ele tem entre o eleitorado feminino. Isso é fato, isso muita gente já disse, e aí, enfim, a gente não precisa repetir aqui. Muito bem, Piperno. Agora, Marco, pegando justamente do ponto que nós estamos, nós tivemos a oficialização da Daniela, que era secretária, inclusive, do ministro Paulo Guedes. É curiosa essa história, né? Porque realmente a questão do assédio sexual envolvia funcionários da Caixa e o presidente da República vai e nomeia uma mulher. Tem alguma diferença isso ou não? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos, a audiência. Olha, Paulo, eu não gosto de ficar trabalhando ou tentando, de alguma forma, brincar com sinalizações de virtude. E eu entendo que o presidente Bolsonaro também não faz isso. Ele não é o tipo de pessoa que vai colocar uma mulher por ser mulher. Ele vai colocar uma mulher competente por ser competente, por ter qualidades profissionais, atributos profissionais, por ser uma mulher que vai usar o cargo em prol do interesse público. Então, eu não consigo
para mim é muito diminuto, e eu acho que o presidente também vê dessa forma, é muito pequeno, é muito rasteiro, é muito superficial falar, vou nomear simbolicamente uma mulher aqui. Da mesma forma que mas politicamente a equipe, ele ganha o discurso, staff, né? Eu acho que não, porque o eleitorado do Bolsonaro não enxerga isso como algo virtuoso, como algo positivo. As pessoas estão no governo por serem do time do Bolsonaro. Existe um liame, um vínculo de fidelidade com ele. Ele não se preocupa em deixar isso muito claro, né? Exercer essa hierarquia de maneira muito clara e, sabe, faz parte do cerne discursivo e principiológico do Bolsonaro. Então, quando a gente fica, mas será que ele vai se manifestar sobre isso? Sinceramente, é o tipo de caso que deixa a investigação acontecer. Quanto mais a gente especula, pior fica a imagem do Pedro Guimarães. Não existe especulação positiva para uma pessoa que não é culpada. Qualquer tipo de especulação como é que foi o assédio? Quais foram os termos? Onde foi o local? E ninguém sabe, porque está sob sigilo. Então, quando a mídia, quando a imprensa fica tentando vomitar esse tema constantemente, é óbvio que existe uma agenda, é óbvio que a pauta tem um caráter de prejudicar o governo, especialmente em circunstâncias onde a gente está trabalhando muito mais com a aprovação de uma PEC que é relevante do ponto de vista social e econômico para o país, tentando continuar algumas reformas a nível infraconstitucional, a nível da legislação federal, que são relevantes ainda para aprovar, mesmo que sejam difíceis, tem pautas governistas que devem ser aprovadas no Congresso. Então, o que eles puderem fazer para atrapalhar, eles vão atrapalhar. Prova disso é a CPI do MEC e, ato contínuo, vem essa pauta do Pedro Guimarães, que eu li ontem aqui. Você não precisa nem fazer uma pesquisa muito aprofundada. Você abre a folha, você já vê. Você já vê a tentativa de especular, né? O Bolsonaro deu um abraço hétero, segundo ele, no Pedro Guimarães. É muito fraco isso daí é muito superficial. Só que as pessoas, eu até já falei isso ontem, repito hoje, as pessoas elas não querem usar, algumas pessoas elas não querem gastar tempo com a racionalização disso. Então elas olham para a manchete de 30 meios de comunicação diferentes, todos falando a mesma coisa e falam, eu não gosto mesmo desse Bolsonaro, é tudo igual. Se bobear, eu voto no Lula porque tinha picanha na época do Lula. Então fica um negócio muito estranho da gente ver, Marco, porque o discurso de um é totalmente o oposto do outro. Um defende a liberdade, o outro defende a centralização do poder ainda mais no âmbito federal, com o que remete a autoritarismo e a um governo planejador central de uma provocação para vocês. Claro. Em relação ao assédio sexual, a gente aqui está diante justamente de algumas acusações que foram feitas, certo? Então nós temos alguns relatos em relação ao assédio sexual. Agora, em relação ao assédio moral, nós não temos acusações. Tem mais um monte de áudio áudios do ex-presidente da Caixa. Isso é muito sério. De novo, eu acho Muitos áudios. Não tem... Eu, como advogado, eu vejo essa questão do assédio moral como uma baita demagogia. Qualquer caso, qualquer reclamação trabalhista que se você fizer um levantamento e criticar todos os supostos assédios morais que são realizados em ambiente de trabalho, não tem lugar para trabalhar. Tem gente que é condenada por assédio moral por cobrar eficiência, por cobrar resultado, por ser enfático, por ser duro na sua cobrança. E quem trabalha no governo, você vai me desculpar, o espírito de um servidor público e de um funcionário público, qualquer que seja, comissionado ou concursado, tem que ser de aguentar pressão, porque a gente vê uma casta cheia de privilégios, que se aproveita da estabilidade e que não quer ser cobrado a respeito de resultados, de metas e de eficiência. Então, mas, Marco, ele fazia convites, inclusive, para funcionários fazerem flexões e para subir e descer 20 andares do prédio da Caixa Econômica Federal. Eu duvido que essa questão ela era categórica dessa forma. Eu acho que é muito mais motivacional, muito mais num tom de ironia e de sarcasmo do que uma obrigação aos funcionários da Caixa, mas que seja apurado e que seja analisado isso daí. Não, antes de vir para cá, eu inclusive ouvi lá os áudios, mais o novo lote de áudios aí publicados pelo portal Metrópolis, né?
dele intimidando funcionários, assessores, pessoas diretas. Ele já traz essa exatamente, carga. Olha, se vocês não fizeram o que eu mando, ou então se alguém fizer alguma coisa aqui que não me avisar, vai pra rua, ou vocês estão pontinhos e tal. Ele dizendo isso aí e tal. Não era cara que não aguenta pressão de trabalho. A maioria dos casos é. Não é isso, não. Eu acho que vocês estão querendo minimizar uma questão que é muito séria de alguém querendo maximizar. Cercado. Mas aí que tá o negócio. Muitos veículos de comunicação e as muitas pessoas que gravaram esses áudios. Piperno, vamos dar resultado. Ai, meu Deus, assédio moral, por favor. Não tem nada estou dando audiência. Não é bem Se ele pedisse não era isso. Porque eu já analisei muita jurisprudência que é cobrança de meta. Mas nesse caso caracterizado como assédio moral. Nesse caso não minta. Nesse caso não minta. Os de hoje, inclusive, são diferentes. Eu quero te ouvir, querida, por favor. Eu acho que tem um ponto importante que a gente precisa considerar aqui. Eu entendo o lado do Piperno, entendo o lado do Marco, e eu também acho essa questão do assédio moral muito subjetiva. Eu já vi coisas no mercado de trabalho, estou com 32 anos de jornalismo, já passei por 8 redações diferentes, e a gente, como jornalista, acaba entrando em muitos ambientes de trabalho e ouvindo muitas histórias, e eu nunca vi uma documentação muito séria acerca de assédio moral. A gente sabe que existe, tá? É difícil documentar. Agora, isso aí é muito parecido com o próprio assédio sexual, né? Eu tenho pena dos adolescentes, eu tenho filhos nessa idade, dos adolescentes e jovens de hoje em dia, porque até o olhar já estão querendo criminalizar. O rapaz olhar para a moça já estão querendo criminalizar. Eu fico pensando nos pedreiros, né, que a vida inteira assobiaram para mulheres passando na rua. Coitados, vão todos para trás das grades se a gente ficar nessa sanha persecutória. Mas o que eu acho que é importante a gente questionar nesse caso específico é por que agora? Se Pedro Guimarães é esse crápula, assediador, intimidador, que comete assédio moral contra os funcionários, que manda fazer flexão, subir não sei quantos andares, enfim, que é um general ali na frente de uma tropa, por que agora? Ele ficou tanto tempo à frente da Caixa, era um homem aí bem cotado dentro do governo, com muitos resultados entregues, não era para ter surgido antes? Se havia esse exército explorado por esse homem tão carrasco, por que isso só surge agora? Essa que é a minha pergunta. Eu não estou menosprezando a denúncia, especialmente de assédio sexual, tá? Essa especialmente precisa ser investigada e a fundo, especialmente também porque se ele for inocente, toda essa balbúrdia que está sendo feita na imprensa vai ter que ser feita no sentido inverso. A gente sabe que não vai acontecer, né? Nunca acontece. Vamos pegar o caso dos Estados Unidos, que teve agora lá, dos atores, a briga toda que teve, perdeu inúmeros contratos e tudo, até que ficou provado que a acusadora é que era a leviana na história, e aí morreu ali 2 dias, ninguém mais fala na história, e ele que siga a vida com toda aquela difamação nas costas. Estou citando só um caso famoso e recente, mas há vários outros, se a gente quisesse citar mais um bem barulhento aqui do Brasil, o estupro culposo. O Brasil inteiro veio abaixo e era uma mentira. Aquele juiz e aquele promotor não interferiram de forma machista, querendo condenar a vítima. Aquilo tudo foi manipulação de uma mídia suja que quis, sim, puxar para si uma sanha persecutória, inclusive jornais sérios, jornalistas sérios que defenderam o rapaz que tinha sido absolvido, não com aquele termo de estupro culposo, esses foram perseguidos pelas milícias digitais que se dizem empáticas. Então, tem muita fumaça aí nessa história toda para a gente ficar aqui condenando. Como eu disse ontem, não é hora de condenar, é hora da gente questionar, exigir investigação, mas sem se precipitar. Acho muito perigoso. Muito bem, Piperno, a Cris questiona justamente a questão temporal. Por que só agora essas denúncias? Você tem uma resposta? Bom, eu entendo o argumento da Cris, mas eu acho que o fato ele é mais importante do que o timing. Se foi agora ou se deveria ter sido um ano atrás, tudo isso é menos importante do que o fato em si. De qualquer forma, a gente viu nesses últimos dias uma série de personagens denunciando, inclusive esse novo lote de áudios hoje que o portal Metrópolis apresenta sobre as denúncias de assédio moral, inclusive. Eu também entendo que a partir do momento que um toma iniciativa, e veja, isso aconteceu agora, está sendo apurado já há algum tempo, a primeira dessas denúncias, enfim, a denúncia original que ensejou tudo isso, ela não foi algo que ocorreu nessa semana, ela ocorreu mais atrás. A apuração, inclusive, foi iniciada em maio.
E a denúncia é feita, obviamente, antes disso. Então, é claro que a partir do momento que um denuncia, você vai ter mais gente se enchendo de coragem, se enchendo de brios para fazer o mesmo. E é por isso que, então, agora a gente tem visto, né, essas várias denúncias e não apenas um fato, algo isolado. A gente acabou de sair de um movimento de resposta ao Me Too que aconteceu nos Estados Unidos, onde você tinha uma série de acusações infundadas, vazias, ineptas, ao Justice Brett Kavanaugh, que assumiu a corte porque era tudo balela. Você não pode... Se tem uma coisa que o Piperno, acho que hoje ele deu um show ali de... Né, faltou... de contas, não, faltou estudar o básico de legislação, mas agora... tentou enganar todo mundo, mas agora, enfim, você não conseguiu. Não, só para contextualizar. Eu passo por isso. Você tem a presunção de inocência, ela trabalha sempre em favor da pessoa que é acusada. Claro. O ônus probatório são dos órgãos que acusam, que vão recolher as provas, as evidências, as circunstâncias daquele caso e apresentar na justiça, eventualmente, uma denúncia. Vão oferecer uma denúncia e o juiz vai definir se aceita ou não a denúncia e por assim vai. Então, tem tanta coisa para acontecer e o objetivo atual dessa discussão é que não vai remeter a absolutamente lugar algum. A gente está falando de uma eleição que vai acontecer em 3 meses. O único objetivo de levantar esta pauta e discutir esta pauta agora é degradar a imagem do governo tentando criar um liame com o Bolsonaro. Isso está muito claro. Porque a pauta ela morre no seguinte, Paulo. A pauta morre assim. Investigue-se. Pronto, acabou. Não é... Não. Veja bem. Temos que apurar tudo. Aí no dia seguinte, vazaram 2 áudios. Aí, nossa, não é só sexual, é assédio moral. Aí você fala, qual que é o assédio moral? O cara tá falando para subir escada no prédio para fazer flexão. Não, tem mais. Não é só isso, não. Não tem problema. Tem mais um monte. O cara tá sendo enfático, como qualquer chefe é. Então agora vamos Não, mas não é questão de... Então agora vamos pegar, discutir Paulo, sério. Não tem problema. Você pode fazer a pauta que você quiser. Agora, a relevância disso pro debate público atual é zero. Isso não é sério. O cara já tá afastado. Ele já não é mais o presidente. A Cristina levantou uma questão relevante. É esse caso específico do assédio moral que eu coloco para a gente discutir a questão do timing. O assédio sexual vamos deixar de lado, tá? Esse pode ser que estivesse, vamos supor que seja verdadeiro, tá? Que a gente não sabe. Mas pode ser que estivesse ocorrendo já há muito tempo, talvez até desde o primeiro mês dele como presidente na Caixa, e as meninas, as moças, intimidadas, constrangidas, com vergonha, não quiseram se expor antes, até que chegou no limite, né? O copo d'água transbordou e resolveram colocar isso à tona. É diferente do assédio moral. Se o assédio moral vinha ocorrendo dessa forma como você está afirmando aí, Piperno, por causa desses áudios, por que não veio à tona antes, meu Deus do céu? Se acontece comigo de um chefe me dizer, agora você só vai continuar no teu emprego se você subir, descer 20 andares, pagar não sei quantas flexões, eu vou no chefe dele ou no dono da empresa no mesmo dia, coloco a situação e pergunto, é assim que os funcionários vão ser avaliados? Porque aí eu vou decidir se eu quero continuar nessa empresa ou não. Eu não vou esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos e meio para vir colocar isso a público e colocar isso a público via imprensa. É muito estranho o timing e a forma. Posso só fazer uma observação, Cris? Acho que você não colocaria isso, com certeza, e talvez não demoraria tanto, porque a sua condição financeira também possa te permitir isso, né? Eu acho que existe uma questão muito séria também envolvendo a questão financeira de cada um. Veja, todo mundo sabe até onde pode chegar, né? Tem gente que engole muito. Não estou falando da minha situação financeira atual ou passada, não estou falando de situação financeira e muito menos o que seria desfavorável a mim, o fato de eu estar na iniciativa privada, poder ser demitida a qualquer momento e ficar na rua, como aconteceu com milhões de funcionários da iniciativa privada ao longo da pandemia e que não acontece com o servidor público. Né, que não aconteceria com o servidor da Caixa. Acontece. Então, com o servidor comissionado, é claro que acontece. O presidente tira e põe a hora que ele quiser. Esses? São funcionários comissionados? São. Mas independente agora, desculpa, só uma coisa, Cristina. Só para discutir a questão empregatícia, gente. Só para continuar. O receio, Marco, o receio do assédio sexual, o medo de você se expor, é igual ao do assédio moral. Eu estou falando do assédio moral, de maneira enviesada, quando você fala isso. Ele já afastou e ele vai responder nessa era penal
as acusações. É o Acabou. presidente de uma grande empresa estatal do Brasil e esse caso tipo de não acaba. Desse jeito Se fosse, por exemplo, o presidente do Bradesco afastado, que é um grupo privado, não tem nenhum vínculo com o governo, que tivesse sido afastado por esse mesmo motivo, essa não seria uma discussão que se encerraria em um dia. Sim. E isso teria desdobramento. Teria desdobramento, como, aliás, acontece com vários outros. Olha, por exemplo, Samuel Klein. E isso a gente discute até hoje, há alguns anos. Veja, não é uma coisa que se extingue. Eu queria voltar porque o que eu estava me referindo em relação ao timing é o assédio moral, tá? Perfeito. Eu estou separando as coisas isso, aqui. Perfeito. Fica tranquilo que está bem registrado isso em relação ao seu comentário. Vamos lá para a gente encerrar, por favor, então, esse assunto? O que eu disse aqui não se extingue, não é por conta da posição dele, do cargo que ele acabou de exercer. Citei o caso aqui do Samuel Klein. Isso foi denunciado lá atrás e até hoje se fala disso. Então, é sim uma pessoa importante, é alguém que tem relevância, é alguém que tinha um cargo de alta responsabilidade e, por conta disso, o caso dele vai sim atrair a curiosidade e a atenção, independentemente de quem ele vai apoiar na eleição para presidente, ora bolas. E o fato é mais importante do que o timing. Marco, por favor. Eu convido vocês a entrar no Ministério Público do Trabalho, abrir o gibi que tem lá sobre assédio moral e vocês verem a demagogia que é feita em cima disso. Então, de novo, a gente está falando de uma pessoa que saiu do cargo, ficam essas insinuações constantes a respeito de se cometeu ou não, sem saber se cometeu ou não, virou a turma da fofoca, da titia, do grupo de WhatsApp, sem qualquer tipo de efeito prático. E pauta relevante, desculpa, não é. Você fala, já saiu do cargo, ele já pediu o afastamento para ter a oportunidade de se defender na sua vida privada. O setor público tem demandas prementes, a gente está num período pré-eleitoral, a próxima pauta que tem aqui é sobre a avaliação eleitoral de paridade entre Lula e Bolsonaro, e você está falando para mim que essa é uma pauta relevante? Eu quero seguir. Ele vai se defender. Ou seja, você agora é o ombudsman do programa, você agora vai pautar o que é ou não importante. Eu estou tentando dar um grau de proporcionalidade. Você está tentando passar um pano. Ou seja, você não quer discutir assuntos incômodos. Então vai lá. Assunto incômodo você não quer discutir. Você está morrendo de medo. Esse assunto te incomoda, porque esse assunto incomoda o seu lado eleitoral, Marco. É essa a questão. Você morre de medo disso. Só um minuto. Qual que é a função, Piperno? Peraí, só um minutinho. Piperno, qual que é a função de um ombudsman num período eleitoral? Só para eu entender. Ele quer exatamente definir, ele quer julgar os comportamentos e apontar o que é relevante ou não. Cris, me ajuda aí, Cris, por favor. Eu tô me divertindo aqui. Eu tô me divertindo e pensando no teu sufoco aí, Paulo, porque eu disse isso aqui tá quase virando pânico. Bota ordem na casa. Vem pra cá uma semana, a senhora tem que sentar É que você tá confortável aí, Cris. Você não veio aqui. Eu tô aqui longe. É que o bicho se eu tivesse no estúdio, eu já tava aí me segurando pra não bater na mesa e dizer vamos encerrar essa discussão. Muito bem. Marco, pra gente finalizar, por favor. Não, é isso. O convite está feito. Vamos lá. Vocês têm que ver o grau de politização de um Ministério Público do Trabalho quando se trata de temas como assédio moral, temas que são tratados pelo Poder Judiciário, infelizmente, ainda no Brasil, de maneira muito demagógica e oportunista. Quem vive isso na prática e quem enxerga essa questão do assédio moral sabe como é utilizado. De novo, isso não quer dizer não investigue, não vá atrás, não veja. Agora, a experiência que eu tenho olhando para a maneira como o Judiciário Trabalhista funciona é de sempre decisão, na medida numérica, em termos numéricos, são sempre decisões pró-empregados, na grande maioria. E quando você vê temas como esse, você fala, meu Deus, eu não acredito que ele conseguiu ganhar uma reclamação trabalhista de assédio moral com essas alegações. É só isso. Então, a Cristina eu acho que a Cristina vai se lembrar das acusações contra o banqueiro francês Dominique Strauss-Kahn, né, enfim, FMI e tal, lá em Nova York, por sinal. Ele era um dos caras, um dos banqueiros, uma das vozes mais respeitadas aí da banca internacional e, inclusive, ser candidato a presidente da França, e a carreira dele foi dinamitada por conta daquele episódio. Muito bem. Eu lembrei de um outro episódio que você com certeza vai lembrar, Piperno. Não sei se dá para esticar um pouquinho ainda nesse assunto, Por favor, Cris, para a gente fechar. Eu estava lembrando de Palocci, ministro da Fazenda, e daquele sítio lá nos arredores de Brasília e das festinhas que aconteciam lá com toda a República Lula.
e que foi acobertado, quando o caseiro Francenildo começou a entregar, foi acobertado com uma acusação leviana sobre esse caseiro, arruinaram com a vida dele para calar a boca de todo mundo e pararem de denunciar. Então, esses casos tem em todos os governos, governos e empresas privadas também, né? Precisam ser investigados. Agora, eu continuo insistindo que, para mim, o timing da denúncia de assédio moral é bastante questionável.